Fevereiro 1, Êxodo 28. Aqui Deus vai estabelecer o sacerdócio arônico. Dentre os filhos de Israel, você, Moisés, vai chamar Arão e seus filhos para serem meus sacerdotes. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Tinha 4 filhos. Mande fazer para teu irmão Arão vestes sagradas bem ricas, bem bonitas, que é para a glória. O sacerdote era aquele intermediário entre Deus e os homens. E ele estava constantemente indo à presença de Deus. Então ele tinha que ter uma roupa diferente. A gente não pode ir à presença de Deus com uma roupa comum. Então Deus explica para Moisés: eu quero que você faça a roupa para os sacerdotes, que vai ser assim, assim. Aí vai contar todos os detalhes. Era uma roupa riquíssima, toda de linho fino, puro, retorcido, bordado, com ouro. Uma coisa maravilhosa. Tinha pedras. Eu fiz um resumo. Falarás a todos os homens hábeis, a quem enchi com o espírito de sabedoria. Deus é que dá a sabedoria, tá? Não adianta ficar procurando o livro, não, porque sabedoria não é conhecimento. Conhecimento, você transmite, você decora, memoriza. Sabedoria, não. Sabedoria é saber o que fazer do tempo da sua vida. Isso é sabedoria. Agora, conhecer como é que a planta cresce, como é que o passarinho vive, quantas peninhas tem na asa do passarinho, isso você pode aprender no livro. Quanto tempo a abelha rainha leva para fazer o mel. Fica lá estudando e aprende, mas sabedoria é hormá. Só se Deus der. Falarás aos homens hábeis a quem enchi com o espírito de sabedoria, que façam roupas para Arão, a fim de consagrá-lo, sacerdote meu, para que me ministre o ofício sacerdotal. Então, eram pessoas muito especiais que iriam confeccionar esta vestimenta dos sacerdotes. Especialmente a do Arão, que era o sumo sacerdote, era o máximo, autoridade máxima religiosa. São estas as roupas que eles vão fazer, as vestes, né? Um peitoral, que ficava por cima, um efod, que era uma estola sacerdotal, um manto, uma túnica, um turbante, um cinto. Roupas criadas especificamente para serem usadas no ofício sacerdotal. Só podiam ser usadas ali, daqui, por quem era dali. Não podia, tudo que Deus falava não podia copiar para ficar fazendo em casa, não. Tá? Deus punia violentamente. Tudo bordado a ouro, tá. Então ele vem. Pegue 2 pedras de ônix, pedras negras, grandes, que iam ficar no ombro, redondas, né? Grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 em cada uma, por ordem de nascimento. Deus está seguindo uma ordem. Como se grava no ouro de um sinete, vocês vão fazer nas pedras. Aquela forma de gravação, de entalhe, né? Como se fazia no ouro, fariam nas pedras. Uma pedra ficaria aqui com 6 nomes dos filhos de Israel, a outra pedra ficaria aqui com 6 nomes dos filhos de Israel. Tudo pela ordem de nascimento. Deus gosta de ordem. O caos existia antes de Deus organizá-lo e fazer tudo conforme nós vemos. Quando não tem ordem, vira caos. Por isso que nós precisamos ter ordem nas coisas. Põe essas 2 pedras de ônix nas ombreiras do efod, como lembrança para Adonai, o Senhor. Lembrar a Deus daqueles filhos de Israel. Faça engastes de ouro e 2 correntes de ouro e as fixe nos engastes. Aí então eu vou mostrar aqui o desenho para vocês entenderem, que assim falando só difícil. O peitoral será quadrado e duplo, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura.
Detalhes, hein? Coloque nele engastes de ouro para pedras, dispostas em 4 filas de 3. Detalhes, né? Detalhes. Da seguinte ordem. A ordem. Primeira fileira, rubi, topázio, ágata. Segunda fileira, esmeralda, safira, diamante. Terceira fileira, opala, ágata, ametista. Quarta fileira, berilo, ônix e jaspe. Tem que ser exatamente como eu estava falando. Em cada pedra você vai colocar o nome de uma das tribos de Israel. Cada pedra daquela tinha o nome de uma das tribos de Israel, de um dos filhos de Israel. Israel era Jacó, né? Para segurar o peitoral, farás correntes de ouro trançada que passarão por 2 argolas, uma em cada extremidade do peitoral. Ele passava aqui e prendia aqui. Passava aqui, assim, prendia aqui, para ficar pendurado aqui no peitoral. Aqui, né? Na ombreira. Vão passar nas argolas, que ficarão na parte dianteira das ombreiras sobre o cinto do efode. Aí me juntava com o cinto, que é para ficar uma coisa só. Assim, quando entrar no santuário, Arão levará no peitoral do julgamento, esse peitoral chamava-se peitoral do julgamento, sobre o coração os nomes dos filhos de Israel, como lembrança perpétua diante de mim. Colocarás no peitoral do julgamento, o Orim e Tamim, que era usado para saber a decisão de Deus sobre as questões. Jogava-se Urim e Tamim. Na Bíblia está traduzido como Urim e Tumim. Só que eu não encontrei tradução para essas palavras. Eu acho que, como está escrito no hebraico, o Vav pode ser O, pode ser U. Eu entendo que é O, que seria Orim, seriam luzes, que tem muito mais a ver com tudo que está sendo ali explicado. E Tamim, que é perfeito, e não Tumim, porque não tem um Vav ali, é um Tav e um Mem. Então, por que é Tumim? Não é Tamim, que tem muito mais a ver, que é perfeição e luz, né? Falta de, porque Tamim não significa apenas perfeito, significa também inocente, sem culpa, sem manchas. Então, se vai decidir uma questão, nós vamos ver quem é o inocente da história, quem é que merece receber, quem é o perfeito da história. Aí vai jogar o Urim e Tamim. Tem muito mais a ver, né? Faz muito mais sentido do que o Urim e Tumim. Então, para nós vai ser Orim e Tamim. Or é luz, Orim, luzes. Tamim, perfeito. Farás também uma veste para ficar sobre a estola sacerdotal. Uma veste azul com um buraco no meio para passar. Acho que ficava por cima, né, da veste. Esta abertura para passar a cabeça deverá ser, olha o detalhe, deverá ser toda debruada para não se romper, para não esgaçar. E a sua borda inferior, você colocará romãs lá embaixo, né? Azul, violeta e vermelha, entremeadas com campainhas de ouro. As romãs eram de linho e entremeadas com campainhas de ouro. Arão o vestirá quando oficiar, para que se ouça quando ele entrar no santuário ou sair. Isso para que ele não morra. Por quê? Porque só podia entrar no santuário, na presença de Deus, naquela época determinada por Deus, naquele tempo determinado por Deus, uma vez por ano, que era o dia do Yom Kippur, só naquele dia. Então, se Arão, por acaso, entrasse fora do tempo determinado, ele morreria. E todo mundo ia ouvir, porque balançava as campainhas de ouro, né? Porque da romã, eu também ainda não descobri o significado da romã. Uma lâmina de ouro estará escrita, gravada, santidade ao Senhor, e será colocada sobre o turbante na frente. Era uma coisa assim, uma placa de ouro escrito, santidade para o Senhor. Quer dizer, santificando-nos para o Senhor. Que coisa mais linda que devia ser isso, né? Ao fazer suas ofertas sagradas, o sacerdote Arão carregará as culpas dos filhos de Israel. Os filhos estariam com ele, pedindo a santidade. Que coisa linda. Estará sempre sobre a fronte de Arão para reconciliá-los com Adonai, para que os filhos de Israel sejam aceitos na presença de Adonai.
Reconciliação significa fazer as pazes, agora você pode se aproximar, né? A gente já falou. Shalom, lechalem, lehashlim. Shalom, paz, plenitude. Para você ter isso, você tem que pagar. Lechalem, pagamento. Lehashlim, você pagou, você pode se reconciliar. Fazer as pazes, que é o Shalom. Para os filhos de Arão, farás túnicas, cintos e tiaras bem bonitas também, né? Não aquela roupa riquíssima como a do sacerdote, né? Mas parecida. E vestirás com estas roupas Arão, seus filhos, e ungirás e consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdote. Tem que ter, para ser sacerdote de Deus, unção, consagração, santificação. Faz para eles calções que vão da cintura até as coxas para cobrir a pele nua. Tinha que usar uma roupa de baixo, né? Que não devia ser. Pelo que Deus está falando aqui, eu imagino que naquela época as pessoas não usavam nada por baixo. Não tinha roupa de baixo, né? Então Deus está falando, mas nesse caso aqui, para entrar lá dentro tem que ter. Arão e seus filhos deverão usá-los, né, esses calções, quando entrarem na tenda ou chegarem ao altar para ministrar no santuário, a fim de que não cometam pecado e não morram. Isto é ordenança, lei ritual, isso é uma lei ritual para sempre, para ele e para a sua semente, os descendentes dele. E para sempre seriam os sacerdotes, Kohen, né? Kohen, Kohanim. Aqui eu peguei na internet uma figura da roupa do sacerdote. Aqui o peitoral, com as 12 pedras, em cada uma havia o nome de uma das tribos de Israel. Aqui as ombreiras, né, com a ônix, com os nomes também. A corrente que passava por aqui e grudava e unia no efode. Porque tinha que tudo fazer. Era um cinto que passava aqui, né? Que permitia que uma coisa ficasse junto à outra. Esse peitoral era chamado peitoral do juízo, do julgamento. Aqui embaixo, a roupa azul com as romãs e os sininhos. Ó. Tudo isso bordado a ouro. Olha que lindo. Aqui não tem o turbante, né, com santidade assim, mas dá pra gente ter mais ou menos uma ideia. Mais ou menos, né? Só para ficar boiando. E aqui termina esse capítulo.